Monitoramento de logs de erros. Este estudo propõe análise do monitoramento de logs de processamento para verificação de ocorrência de erros nas aplicações. Como premissa, é entendido que as aplicações gerem logs de processamento, informando os erros ocorridos em sua execução. Segue também o link para acesso com mais estudos no metaverso. Para quem tiver o óculos de realidade virtual, a experiência imersiva será real. Também é possível navegar por um browser sem problema algum. Introdução. O foco principal desse trabalho é propor uma ferramenta para a centralização e visualização de logs de erros de processamento gerados pelas rotinas. O objetivo é avaliar logs de erros, identificando possíveis criticidades no ambiente produtivo, pois muitas vezes ocorrem problemas que acabam não sendo identificados no acompanhamento da execução de uma rotina. A ideia proposta é a geração de um processo, onde são definidos os tipos de erros que devem ser monitorados e através de um centralizador de logs, onde numa determinada pasta serão incluídos logs dentro de rotinas específicas, como banco de dados, Greylog. Greylog é uma ferramenta que faz monitoreio de logs e também pode gerar arquivos para ser capturados por essa ferramenta proposta. Então, é efetuado um processamento, gerando os erros ocorridos para avaliação e ação pelo operador do sistema. Então, nós temos a parte da configuração dos filtros de monitoramento que vão ocorrer, a carga de dados, seja por base de dados ou pelo Greylog, é feito o processamento da rotina e é mostrado o resultado para a pessoa tomar ação. Modelo simplificado. Nesta parte é demonstrada uma tela onde são configurados os tipos de erros que devem ser monitorados. Nesta lista tem algumas dezenas de erros, mas para esta apresentação iremos considerar apenas os erros de remessa e captura de arquivos. A criticidade vai de acordo com a área que irá monitorar os tipos de erro. No caso de remessa e captura, podemos considerar que são processos que podem deixar de baixar parcelas que deveriam ser baixadas devido ao pagamento, ou então deixar de reabilitar clientes negativados na Serasa PC, por exemplo, causando assim uma má impressão para a instituição, uma imagem para a instituição, além de penalizar o cliente indevidamente. Então aqui nós temos a parte de configuração, onde são escolhidos os tipos de erros que devemos monitorar. Aqui, por exemplo, foram escolhidos os erros de captura de processo, de captura de um processo e erro na remessa de um processo. Então, após escolher os erros, a multiseleção, a pessoa escolhe os erros. Aqui entra uma caixa com os erros, é feita a listagem de erros que vai ser monitorado e o total de erros que está sendo monitorado, só para a pessoa ter uma ideia de que realmente é o que ela está querendo selecionar. Modelo simplificado do processo. Aqui temos um exemplo do processo ativo, onde chegam alguns arquivos de log, os mesmos são processados, renomeados e movidos para a pasta de destino. Então aqui a gente tem os arquivos que estão em fila de processamento, onde eu tenho a pasta origem, os arquivos que estão para ser capturados. Não pode ver a pasta de destino até então, está em branco, ou seja, o serviço ainda não capturou esses arquivos. Na sequência, podemos ver que os arquivos da pasta de origem já está vazia, porque não tem mais nenhum arquivo aqui, já foram capturados. Os mesmos foram processados e já foram renomeados para processados na pasta de destino. Ou seja, o sistema já fez o processamento dos arquivos de dados e jogou para a pasta de destino onde já estão como processados. Aqui está um exemplo de um pequeno trecho do arquivo que foi utilizado para validação. Em verde estão marcados os tipos de erros que estamos monitorando. Os demais erros também ocorreram, mas não temos a necessidade de efetuar o monitoramento deles. Este é apenas um cenário pela melhor elucidação da ferramenta. No dia a dia, serão monitorados logs mais recentes para imediata ação, normalmente com dados do dia ou do dia anterior. A gente pode ver que são dados, é só um pequeno trecho, mas ele começa aqui no começo de janeiro, na verdade vai até lá final de setembro, onde temos aqui diversos erros, mas o que a gente está monitorando são problemas com remessa e problemas com captura, ou seja, são esses que tem que aparecer no sinal para a gente. O restante não é necessário que apareça, que a gente não quer fazer a monitoração deles.
Nessa parte, nessa pasta, temos uma parte dos erros que foram configurados para serem monitorados. Tá? Então aqui está captura e remessa que a gente filtrou, e aqui no sistema ele mostra os erros que a gente está monitorando, ou seja, desde que eu mostrei lá alguns erros aqui de abril, maio, começa lá em janeiro, né, e vai até novembro. Tá? Então aqui são alguns trechos que eu acabo mostrando na tela aqui, então eu mostrei algumas coisas para a gente poder ver. Então isso aqui é o que a ferramenta fez, pelo arquivo gigantesco, somente filtrou com problemas de remessa e captura. Mas aqui foi só para exemplificar o uso da ferramenta. O cenário real, por exemplo, seria esse caso daqui. Nós estamos trabalhando, por exemplo, no dia 10, aí começou a madrugada lá, a partir da meia-noite, pouco, começou 1h30 da manhã, teve um erro, 1h45, 2 horas, e assim por diante foram ocorrendo os erros. O que a pessoa vê quando a gente chega no início do dia? Entra na ferramenta, verifica quais erros que ocorreram, e de acordo com esses erros, ela toma a ação que ela tem que tomar, envolvendo as pessoas que são responsáveis por avaliação, por correção do problema, e assim por diante. Tá? Então, o foco é fazer o quê? Colocar os arquivos, monitorar, de acordo com os erros que estão sendo feita a monitoração, a gente avaliar, ver os erros que realmente ocorreram, que são críticos, e ir atrás da resolução dos problemas. Então, a conclusão. Esse estudo ele visa demonstrar a aplicação prática da possibilidade sobre o gerenciamento diário de logs de erro de produção. Esse é apenas um escopo inicial, onde algumas possibilidades de melhoria seria marcar casos já avaliados para limpar o log, por exemplo, adicionar diretamente com área específica, ter alerta para a equipe responsável pelo produto, né? Por exemplo, ou através de e-mail, ou através de ferramentas de comunicação e colaboração, como o Teams, por exemplo, né? O log capturou alguma coisa, ou já manda e-mail para a pessoa que teve aquele erro, ou já manda uma mensagem no Teams, sabe, automatizada da melhor forma possível, para ter mais uma proatividade melhor e ser mais rápido na resolução. Trata-se de uma excelente forma de mapear o conhecimento de erros. Como eu acabei de mencionar, é proativo na correção de problemas, ou seja, a gente consegue se antecipar na resolução antes de que o problema fique maior ainda. A pessoa não pega esse erro, vai ver no dia seguinte, ou no final do dia que houve problema com uma remessa ou com uma captura de arquivo. Através do log a gente já consegue identificar e no início do dia ou na própria madrugada a pessoa já consegue começar a atuar nessa demanda para já resolver o mais rápido possível. É uma ferramenta diferencial que possibilita a visualização de logs, gerando um painel de avaliação e tratamento. Normalmente, isso aqui já existe em ferramenta de monitoramento terceirizada, como o Greylog, por exemplo, dentro de uma própria ferramenta de empresas não existe. Então a ideia é fazer o quê? É criar como se fosse um módulo dentro de uma ferramenta para fazer monitoria de logs, fazer integração através de logs com demais ferramentas, seja por arquivos, olhando diretamente em base de dados, ou seja, ferramentas de terceiro como o Greylog, para a geração de arquivos. Essa ferramenta consumiria esses arquivos e faria a monitoração. É uma possibilidade financeira de venda como recurso a mais no sistema, né? Possibilitando se antecipar um cenário, né, que poderia causar uma perda financeira ou imagem negativa da instituição. Muito obrigado a todos pela atenção.